por uma vida digna de ser vivida, existências plurais. Eu convido para compor a mesa de conferência a professora doutora Maícia Araújo, da FFP, professora associada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, cientista, docente do mestrado em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais, líder do grupo de pesquisa Vozes da Educação, Memórias, Histórias e Formação Docente, coordenadora da pesquisa Alfabetização, Memória, Formação Docente e Relações Étnicos-Raciais. Convidamos nossos convidados, que muito nos honram com a sua querida presença, o professor, doutor Cunca Bocaiúva. Pode seguir. É professor adjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pertence ao Núcleo de Estudo de Políticas Públicas em Direitos Humanos, é membro do Conselho Acadêmico da Cátedra Produção Ambiental e Social de Hábitat da Faculdade de Arquitetura, Planeamento e Desenho da Universidade Nacional de Rosário, Argentina, desde maio de 2014. Desenvolve estudos e pesquisas sobre crueldade na contemporaneidade e novos regimes de insegurança e guerra, e sobre a nova centralidade central da periferia. Membro da equipe de pesquisadores do projeto Trauma e Catástrofe da UFRJ, que desenvolve um programa de cooperação com a Universidade de Paris. Tem experiência na área de planejamento urbano e regional, com ênfase na formulação de projetos e na montagem de redes em tecnologia social, economia solidária, desenvolvimento e cooperação internacional. Coordenador do Programa de Pós-Graduação de Políticas Públicas em Direitos Humanos, da UFRJ. Integra o Conselho da Universidade da Cidadania da UFRJ. Convidamos para compor a mesa a nossa professora, doutora Carmen Pérez. Só conosco. Possui pós-doutorado em Filosofia da Educação da Unicamp. Atualmente é professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Fluminense, UF. Como professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da UF, atua no campo de confluência estudos do cotidiano da educação popular e é membro da equipe de pesquisadores do Grupo Alfa. Passo a palavra para a nossa coordenadora da mesa, a professora Maícia Araújo. Eu começo essa mesa falando um pouco do prazer e da alegria e da honra de estar nesse lugar. Gostaria de começar com um agradecimento muito especial a este grupo de pesquisa, ao Grupo Vozes da Educação, especialmente na pessoa de Maria Tereza, né, fundadora desse grupo e coordenadora geral do 7º Seminário, de quem partiu a proposta inspiradora de organizar a presente edição do evento em torno das contribuições de Regina Leite Garcia para a educação das classes populares no Brasil e na América Latina e para a construção de uma escola pública de qualidade para as classes trabalhadoras. Agradeço, assim, a responsabilidade, agradeço e reconheço a responsabilidade em coordenar a mesa de conferência de abertura do 7º Seminário. Importante dizer que um ponto que nos une, já foi um ponto que Tereza trabalhou, mas é sempre bom a gente relembrar, que todos os palestrantes e conferencistas que estarão nas nossas mesas, hoje, segunda, terça e quarta, têm uma ligação orgânica com Regina Leite Garcia. Todos fomos, alguns orientandos, participantes do grupo de alfabetização das classes populares, do Grupo Alfa. Outros foram orientandos e orientandas do mestrado e doutorado e outros interlocutores, como Vanderlei Geraldi, Reinaldo Fleury, com o Bocaiúva. A Regina nos une, A Regina é o grande elo que guiou a nossa escolha na montagem das mesas do 7º Seminário.
Agradeço também a honra de compartilhar a mesa com Pedro Bocaiúva e Carmen Pérez. Essa é uma história longa, né? É um encontro que já vai para mais de décadas. Não, nem tantas assim, porque nós somos muito novos, né, pessoal? Mas mais de uma, pelo menos. Tá? Então é uma honra estar aqui. E eu só queria, antes de passar a palavra para eles, ler um pequeno texto, que nem é novo, né? Esse texto eu escrevi numa homenagem que teve para Regina na Amped, né? E relendo o que eu gostaria de dizer aqui, eu vi que eu gostaria de ler esse texto de novo, né? Então eu trouxe para apenas como uma pequena homenagem especial, né, como coordenadora dessa mesa. Né? Então eu dizia o seguinte: gostaria de começar essa homenagem à nossa querida e sempre orientadora Regina Leite Garcia, falando da tristeza, da alegria e da gratidão que me trouxe o convívio com ela e, inclusive, me possibilitou, me habilitou ser parte dessa mesa. A tristeza pode ser traduzida por aquela canção que diz: nessa mesa está faltando ela, embora ela esteja aqui atrás nos olhando, né? E a saudade dela ainda dói dentro da gente. A ausência física de Regina entre nós, dada a força que ela sempre representou em nossas vidas, pessoais e acadêmicas, continua a provocar surpresas e estranhamentos, acredito que em muitos de nós. Especialmente nesses tempos de tantas perversidades e contradições, nos quais perdemos a cada dia conquistas caras, bravamente obtidas ao longo de nossa história, e por que não lembrar, tantas vezes comemoradas com a própria Regina. Mas como não poderia deixar de ser, em se tratando de uma homenagem à Regina, precisamos falar também da alegria. Alegria que é prestar essa homenagem com companheiras tão especiais que estão ao meu lado e que estão à minha frente também, né? Não tem só quem está do meu lado, quem está à minha frente. E são companheiras com as quais compartilhamos caminhos que, tendo Regina em sua inspiração, foi sendo percorrido, reinventado, reconstruído, tendo como referência a luta incansável por uma escola pública popular, democrática e de qualidade para as classes populares. Assim, prestar uma homenagem, um evento em homenagem a Regina, como uma promessa de fidelidade ao legado de Regina, para mim, nos desafia a não perder de vista um dos seus lemes, escrito nas primeiras leituras que fazíamos em nossas aulas na década de 90. A 11ª tese de Marx, que dizia: os filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes, cabe a nós transformá-lo. Essa que é a questão. Continuamos perseguindo isto. Ou seja, nos reunir em torno de Regina e ser parte do Grupo Alfa implicou sempre assumir um compromisso ético, estético e político com a luta por um mundo e uma escola melhor. Fosse a partir de nossos estudos, de nossas pesquisas, mas especialmente a partir de nossas ações, de nossos posicionamentos, como mulheres na sociedade, como homens na sociedade, como na escola, na universidade, como militante nos sindicatos, nos movimentos sociais, nos partidos políticos, nos espaços religiosos, onde mais que pudéssemos estar, pensando e praticando a formação com e das e dos professores alfabetizadores, como leitura e escrita do mundo. Por que pesquisamos? Para quem pesquisamos? Para quem escrevemos? Com que projetos de homem, mulher e sociedade estamos comprometidos? Perguntas simples e respostas complexas, que vão continuar demandando de nós a produção de uma prática teoria prática encarnada e engajada com a produção de outros mundos necessários e possíveis. Com Regina, acredito que muitos de nós continuamos a ser desafiados a aprender a cada dia ter a dúvida como método, a produzir uma escrita que mantenha uma relação intrínseca entre texto e contexto, entre conhecimento e leitura de mundo,
a puxar os fios teóricos para melhor compreender o que se passa no cotidiano escolar, na prática alfabetizadora, na formação docente, na política, na sociedade, na vida. Seu legado nos impulsiona a continuar a viver o esforço árduo e doloroso de aprender a fazer o que Regina fazia tão bem, usar sem cerimônia a teoria para explicar aquilo que a prática nos revela. E assim, reconhecer os momentos de insights individuais ou coletivos produzidos em nossa existência cotidiana. Trazendo mais umas breves palavras de Regina. Precisamos refletir no espaço acadêmico sobre qual o lugar da teoria num projeto emancipatório e como se pode reaproximar a teoria da prática e a prática da teoria, potencializando aqueles e aquelas que vêm ser excluídos e impedidos de dizer a sua palavra, de modo que mudem suas próprias vidas e comprometam-se num processo de mudança. Não poderia terminar minha singela homenagem sem recuperar, porém, ainda suas palavras, talvez premonitórias. Esse termo ela gostava de usar, né? Premonitória. Sobre o momento em que estamos vivendo, ao discutir os impasses dos intelectuais em livro produzido em 2000. Né? Ela dizia em 2000, este parece um momento desafiador, a que os intelectuais públicos são chamados a participar, se comprometendo com a radicalização da democracia, pondo as suas pesquisas, os seus escritos e as suas falas a serviço de um projeto emancipatório. Por fim, registro o último sentido de minha homenagem, o sentimento de gratidão, que me leva a dizer, tanto para os meus companheiros de mesa, né, Cunca e Carmen, como para todo mundo que está aqui, quanto para a Regina, obrigada. Mas obrigada no sentido que nos foi ensinado por Novo, que é o sentido que ele descreve a partir de São Tomás de Aquino, como o reconhecimento de um vínculo, como comprometimento com a continuidade, com a continuidade de diálogo, com desse potente acervo que Regina nos legou. Aí eu peço para a Martinha, que é a melhor pessoa que sabe fazer isso, para falar a nossa palavra de ordem, agora com o nome de Regina. Cadê Martinha? Sumiu. Então, reafirmando, Regina Leite Garcia, presente. Boa noite, Maís, boa noite, Cunca, boa noite a todos vocês. Eu agora falei, eu quero falar primeiro porque eu estou muito nervosa, porque só hoje eu me dei conta, hoje não, esse fim de semana que eu me dei conta que era uma conferência de abertura. Ultimamente eu não tenho dado muito bom com as aberturas, não. Mas vamos lá. Assim, para mim é uma honra muito grande estar aqui, numa casa que eu considero assim, uma extensão, né, da minha vida acadêmica, uma casa que eu aprendi a fazer, foi entrando na minha história, né? Aos poucos, né? Primeiro com a Marta Reis, depois com a vinda da Tereza, depois Maís, Denise, enfim. Ainda no Bipalfa, começamos a estabelecer uma parceria com essa instituição, e que é uma instituição muito querida, e que traz, acima de tudo, eu acho que a expressão desse ímpeto, né? desse legado que a Regina nos deixou. Né? Tem a luta pela educação pública de qualidade como o princípio norteador de todas as ações, não só do Grupo Voz de Educação, mas o próprio projeto institucional da Faculdade de Formação de Professores, do seu programa de pós-graduação. Eu sei que a Regina está presente, porque ela sempre esteve, mas também está presente com o seu legado, com a sua herança que ela nos deixou. E que é com essa herança que a gente vai construindo novos cotidianos, um novo dia a dia, nesse fazer da educação. Eu, pensando no que eu ia dizer, eu fiquei meio atordoada, né? Porque falar de Regina não é fácil. Falar da obra da Regina é mais difícil ainda.
E aí eu comecei a levantar, mas a gente não dá para falar isso em meia hora, né? Não dá para escolher o que eu vou fazer. Então, eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir, mas foi a minha intenção fazer o quê? Eu escolhi algumas obras da Regina e vou tentar colocar em diálogo o pensamento da Regina com a nossa realidade, com a nossa atualidade, com a minha fala, de modo que talvez até se confunda o que é da Regina e o que é meu, mas aqui, porque também é muito difícil dizer o que é meu, porque também o que é meu é parte dela, né? Quer dizer, é uma herança que ela nos deixou. Está baixo? É porque eu estou com uma crise de sinusite brava, então a voz está difícil. A herança que ela nos deixou é uma herança que está dentro da gente, né? Nós partilhamos essa herança no nosso fazer cotidiano, nas nossas orientações, nas nossas ações em sala de aula, nos nossos escritos. Então, o que é meu não é só meu, é nosso, né? Quer dizer, essa partilha que a Regina nos ensinou, né, tão generosamente, né? E talvez dando consequência às palavras de Guattari, quando diz que as palavras como a terra devem pertencer a quem nelas trabalha, eu acho que as ideias, né, também devem pertencer a quem nelas trabalha, não só a quem elas nos inspiram. Então, nesse sentido, eu vou tentar trazer um pouquinho, colocar um pouquinho de diálogo a obra da Regina com o pensamento educacional brasileiro da atualidade, né? E eu vou tentar destacar alguns eixos, porque é impossível a gente conseguir mapear tudo, mas eu acho que tem alguns eixos que são fundamentais, né? Então, a questão da escola pública, a Regina toma partido interessada na escola pública, como professora professora que nunca negou a sua origem de professora primária, né, na época chamada assim, professora da escola básica, e que consegue reunir em torno de si um grupo de professores, de pesquisadores, né, que tem a escola básica como referência, como chão, como matriz de formação, né? Eu nunca vou esquecer, eu me candidatando ao mestrado, eu e a professora Tereza Estevam, a gente fazia as provas, ia passando no inteiro, a gente não vai entrar não. Quando é que eu vou botar professor de escola primária no mestrado? Entramos porque naquele momento, aquele mestrado de educação da UF, passava por um processo de renovação. Pessoas como Regina Leite Garcia e Nilda Alves apostavam na potência dessas professoras primárias que ousadamente resolvem achar que podem fazer um mestrado. Quer dizer, e podem, mas naquela época, final da década de 80, isso ainda era uma ousadia, né? E hoje a gente está vendo aí, pelo menos no nosso programa, no campo do cotidiano, mas em outras linhas, as professoras estão lá, e que bom que elas estão lá, invadiram o mestrado, invadiram o doutorado, invadiram programas de educação. E essa invasão faz parte de uma luta por uma educação melhor. E eu acho que isso também é um legado do pensamento e da obra de Regina Leite Garcia, que contribuiu muito para esse processo de democratização do saber. Bom, e aí, como professora, a Regina sempre defendeu a escola, né? E a alfabetização, que ainda é, infelizmente, um grande nó da educação brasileira. E, obviamente, a concepção de escola de Regina era uma concepção absolutamente interessada. Ela tomava partido, quer dizer, uma escola que toma partido em favor das classes populares. Uma educação voltada para as crianças e jovens das classes populares. Uma educação que não é nem um pouco desinteressada, pelo contrário, uma educação comprometida com o sucesso dessas crianças há tantos anos portadoras do fracasso,
vamos dizer assim, do estigma, da incompetência, e que carrega em si o fardo da impossibilidade, né? Então, essa dívida histórica, a Regina sempre nos colocou. E quem fracassa são sempre os mesmos, né? Os afrodescendentes, os indígenas, as crianças pobres, periferias urbanas, os migrantes, ou seja, todos aqueles que estão alijados do poder social e político, as classes populares. E aí eu quero pedir licença para reafirmar uma coisa que a Regina sempre falava, e que um dia a gente tem uma discussão no palco de uma tarde que não acabava nunca mais sobre por que classes populares e não camadas populares, né? Isso é uma questão política fundamental para a Regina. Afirmar as classes populares e não camadas populares ou setores populares tinha uma intenção clara de deixar que, quando nos referimos às crianças das classes populares, nós não estamos negando a luta de classes. Pelo contrário, nós estamos afirmando e potencializando essa luta de classes, né? São as crianças das classes populares, sim, em suas diferenças, com as diferentes nuances, mas isso é uma questão de classe. Essa questão, a luta de classe está dentro da escola. Eu nunca vou esquecer a Regina falando nessa reunião do PALFA. Não tem como pensar um projeto político-pedagógico, uma educação que seja emancipadora, uma escola comprometida com a democracia, que não assuma que a luta de classes faz parte do cotidiano da escola. E a professora tem que compreender isso. Então, esse termo, classes populares, é um termo que nós adotamos e eu, pelo menos, nunca abandonei, né? Porque eu entendo com a Regina que a luta de classes ainda é uma questão a ser enfrentada no cotidiano escolar. Bom, então, nesse sentido, eu pretensiosamente dei um título a esse texto, que não é texto, um monte de anotações, que seria para essa fala, de chamar Esperançar a Educação com Regina Leite Garcia. Por que esperançar a educação? Pegando o conceito de Freire de esperança, né? Que a esperança não é um esperar passivo, não é o esperar contemplando, né, o contemplativo, mas é o esperar a partir da ação. E essa ação é o esperançar. Eu luto enquanto eu espero, eu ajo enquanto eu espero, e ao esperar eu vou produzindo outras possibilidades. Se não, afinal, a desejadas possíveis no momento. E a Regina sempre trabalhou com essa ideia das possibilidades possíveis, sem abrir mão do sonho, da utopia, do anúncio, da denúncia, né? Mas ela sempre trabalhou com as possibilidades de transformações possíveis e cotidianas. Uma professora que olha o que até então não conseguia ver, já é um grande avanço no que se refere a essa luta por uma educação mais comprometida com as classes populares. Então, esse esperançar tem esse sentido. Falar de uma pessoa, de uma intelectual brasileira, contemporânea, é preciso reafirmar, porque nessa política da pressa, esse tempo apressado, a tendência ao esquecimento ou ao apagamento é muito grande, né? São muitas coisas a fazer e você tem que estar sempre em evidência, sempre em cena para se fazer presente, né? E eu acho que assim, esse seminário, ele vem mostrar a importância daquilo que Serpô chama, né? Quando nós escrevemos a história, quer dizer, a nossa historiografia, é preciso considerar os que vieram antes da gente, né? Essa história não se faz quando eu chego. Infelizmente, cada vez mais nós temos visto das instituições, não só de ensino, mas das instituições de modo geral, que a história começa quando nós chegamos. Esquecemos daqueles que vieram antes da gente. E aí eu resolvi fazer um pequeno levantamento, curiosidade, porque na verdade eu nunca tinha feito, né? E aí como eu definiria Regina Leite Garcia? Uma professora alfabetizadora, uma orientadora educacional, que ao assumir uma função na Secretaria Municipal de Educação, coordenando o serviço de orientação educacional, revoluciona, né, o trabalho de orientação educacional e inspira muitos professores, muitos orientadores,
porque pensa esse trabalho não a partir da sua formulação técnica. Né? Eu, inclusive, sou orientadora educacional, embora nunca tenha exercido isso, essa função, mas eu tive uma formação na orientação educacional absolutamente técnica. E meu primeiro contato com o Regional Leite Garcia foi pós o término da faculdade, lendo os textos de orientação educacional e pensando como é que isso pode ser diferente, né? Quer dizer, que nós podemos atuar de uma forma, não como guardiões do sistema, como, de modo geral, a orientação educacional e, especificamente, a supervisão tem atuado. Infelizmente, tem voltado a atuar, né? Como os guardiões da ordem. Uma professora titular da Faculdade de Educação, numa época em que o concurso titular era muito raro, né? E era necessário, além de um memorial, uma tese, e regia também em dúvida se faz, se não faz, resolve fazer, né? Depois, esse dilema ela apresenta no livro Cartas Londrinas, que inclusive trago um trecho para a gente entender um pouco essa mulher, essa intelectual. E ela acaba fazendo, no estado de Londres, acaba se convencendo a fazer esse concurso para titular, né? Orientadora de mestrado, foram mais de 42 dissertações orientadas pela Regina. E aí eu queria chamar a atenção para um outro aspecto. A Regina não só orientava, na verdade ela nos desorientava, né? Porque eu nunca vou esquecer, uma vez eu escrevi um texto, um belíssimo texto, o método, materialismo histórico dialético. Então, mais 50, 60 páginas lá, aquele texto maravilhoso. Ela leu tudo, fez todos os comentários, conversamos, estudando, depois ela chegou e falou: para que você me mandou isso? Me deu isso? Eu falei: ué, para a dissertação. Para quê? Para mostrar que você sabe materialismo histórico, dialético? Isso não interessa. É a 13ª. Isso não dissertação. O que você vai fazer com isso? Isso aqui é a desorientação, né? Quer dizer, saber não adianta. O que eu faço com esse saber? Né? Então, me tirou um show, eu fiquei, acho que quase 2 meses pensando o que eu ia fazer com o materialismo histórico dialético, até que eu descobri e escrevi a dissertação. Mas, essas provocações, a Regina nos obrigava, quer dizer, a nos deslocarmos, a sairmos do lugar, né? A pensar o nosso papel, a nossa função. Estamos fazendo mestrado para quê? Estamos fazendo doutorado para quê? A que serve esse documento, esse conhecimento que você está produzindo, né? A mesma coisa no doutorado, né? Quer dizer, as mais de 10 teses orientadas. E como a Regina tinha esse aspecto formador, ela, por exemplo, das 42 dissertações que ela orientou, eu posso dizer, assim, sem medo de errar, pelo menos umas 30 autores dessas dissertações hoje são professores universitários. Estamos, bom, aqui só na UERJ já perdi as contas, né? Na UF, na Rural, na Unirio, enfim, ela formava novos professores, né? Ela não pensava somente da questão de você estar ali porque um título é importante, não, qual é o seu compromisso? E ela incentivava, não, vai fazer concurso sim, e como também incentivava a ampliar o nosso horizonte. Quando começava aquela ideia, Regina, não quer fazer doutorado? Não, comigo não. Você já fez mestrado comigo, o que você quer fazer de novo comigo? Já sabe tudo que eu penso, que eu falo, vai para outro lugar, vai pensar, vai para fora do país, vai procurar outra instituição. E assim fomos nós, quer dizer, praticamente todas. Acho que a única que ficou com ela foi a do ISO, né? Porque também era primeiro ano do doutorado na UF, né? E cada um de nós foi para outro lugar, ouvir outras pessoas, estudar outras coisas, conhecer novos interlocutores. Como ela também nos incentivava a sair do país, a estabelecer parcerias, a buscar outras parcerias, a conhecer outras coisas. Aí ela nos incentivava a conhecer mais de perto, a nos aproximar dessa América Latina que o Brasil tanto, né, ignora, sempre de postos, né? Ela nos incentivava a ler os clássicos latino-americanos, as teorias neocoloniais, porque para pensar qual é o nosso papel nesse continente. Não é porque falamos uma língua diferente, é que somos diferentes.
Mas a nossa tendência, né, como país, como nação, especialmente agora, é ignorar essa proximidade, esse vínculo histórico que nós temos com os nossos vizinhos, com os nossos irmãos, com o continente latino-americano. Essa era uma preocupação muito grande da Regina. E eu acho que a gente acabou aprendendo a lição direitinho, pelo menos parte dela, porque algumas de nós continuam, está fazendo isso, está tentando fazer isso, continua tentando fazer isso. Bom, pesquisadora do CNPq por 30 anos, isso eu acho feito, mas alguém consegue. Primeiro, ser pesquisador do CNPq, né? E segundo, 30 anos. Porque, bom, também a política era outra, eles valorizavam os intelectuais. Agora o nosso ministro astronauta talvez pense em vender só travesseiro, não sei. Mas que não é nem da NASA, que eu descobri agora, né? Essa história de que ele vende travesseiro da NASA, tem uma propaganda dele vendendo travesseiro da NASA, só que o NASA não quer dizer NASA como agência aeroespacial americana, não, é uma outra coisa que eu não sei o quê. E ele vende esse travesseiro da NASA, quer dizer, hoje o nosso ministro de Ciência e Tecnologia realmente não tem essa política de investir. Porque essa política de investimento, da formação de um pesquisador, a valorização de um pesquisador sério, é fundamental para a produção científica do país, né? Bom, artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais, mais de 34, jornais e revistas, mais de 16, capítulos do livro 64, livros publicados e organizados 47, e assim vai. Congressos, trabalhos publicados ao longo da sua vida, 286, prefácios, 27, não vou ficar citando todos os números, mas eu confesso que eu nunca tinha pensado em fazer isso quando eu me dei conta desses números, isso me assustou, falei, gente, isso dá a dimensão da importância da região da educação brasileira, do seu compromisso com a educação brasileira. Mas eu gostaria muito de começar a falar da região, que eu já estou falando, né? A partir dela mesma, falando do seu processo de produção da sua tese de doutorado, falando como ela via e como ela pensava a produção acadêmica, né? Então eu trouxe, porque a proposta do texto é um pouco essa, trazer a voz da Regina através dos seus escritos, né? Então, na apresentação do Cartas Londrinas, ela falava que ela se coloca como pesquisadora, ela coloca claramente o que ela pensa da academia e o que é para ela ser uma intelectual. Vamos lá. Concluir que o pensamento, o que me conflitava era conciliar o compromisso construído em uma vida e a liberdade conquistada, ou melhor, sendo conquistada penosamente, lentamente, com avanços e recaídas. Na verdade, só fiz a opção de escrever a tese, tá? Um pouco titular. Quando encontrei uma forma de fazer a tese sem me violentar. Isso exigia coragem e competência, sabia eu. Coragem para enfrentar o formalismo da academia e sua dificuldade de aceitar o que rompe com suas verdades e com sua concepção estreita de ciência. Competência para dizer aquilo que acredito, da forma que acredito, e ao mesmo tempo fazê-lo, revelando o domínio dos conhecimentos que a academia valoriza. Eu não pretendia apenas desafiar a academia, mas apresentar formas mais criativas de fazer ciência. Preocupava-me também que a elaboração da tese fosse um momento prazeroso de criação, e talvez o mais difícil, que sua leitura pudesse ser tão prazerosa para aqueles que porventura viessem a lê-la, quanto a sua criação teria sido para mim. Era fundamental que meu trabalho pudesse ser lido e compreendido por quem está na escola se alfabetizando. Eu acho que é importante a gente trazer o dado de que a Regina escrevia de dentro da academia, mas não para a academia. E ela nos ensinou a fazer esse exercício. Não é o exercício mais difícil, eu acho que é o métier mais difícil.
fazer um texto acadêmico, formal, dentro dos trâmites da linguagem acadêmica, com toda obedecendo todas as regras e pompas e circunstâncias que isso existe, não é difícil. O difícil é falar para a academia, para quem está na academia, para quem está fora da academia, com toda a substância teórica, com toda a fundamentação teórica exigida, sem que isso se torne algo compreensível para qualquer um. Então, as nossas experiências, as nossas andanças de falar com os professores, coisas que aprendemos com a Regina, né? Porque a Regina falava com os professores de uma linguagem que não tinha como, ela entrava, falava e as pessoas entendiam claramente o que ela queria dizer e muitas vezes ela era ovacionada pela forma simples e até irônica, competente de apresentar as grandes questões, os grandes nós da educação brasileira. Então, falar com o outro, escrever para o outro, é uma questão muito importante. Né? A Regina nos ensinou a escolher os nossos interlocutores. Então, o que a Laísa citou, né, da sua fala, para quem escrevemos? Para quem escrevemos? Só para a academia? Isso é muito pouco. Né? Não tem sentido. Só tem sentido pesquisar da academia para a sociedade e para um determinado segmento da sociedade. Tomar partido, que as nossas pesquisas são interessadas e têm endereço, têm nome e têm endereço. São voltadas para as professoras que cotidianamente fazem a escola pública, para as crianças que cotidianamente frequentam a escola pública brasileira e para todos aqueles que não frequentam ou não puderam frequentar e para todos aqueles que têm seus saberes legitimados pela experiência. O saber da experiência é feito, como fala Paulo Freire, mas que muitas vezes é negado e apagado na escola, aliás, a maioria dos vezes. Então, a Regina defendia que a luta por uma escola pública de qualidade pressupõe a construção de um currículo, de modo coletivo no cotidiano escolar, como forma de enfrentar as desigualdades sociais que se reproduzem no interior da escola, que ainda privilegia as classes mais favorecidas ao invés das classes populares. O trabalho coletivo, para a Regina, é uma questão fundamental. A aposta da Regina na força do coletivo era o que, de uma certa forma, conferia uma singularidade, não só à sua produção, à sua pesquisa, como à nossa ação no Grupo Alfa. Né? A Regina foi uma das primeiras, eu lembro de aqueles relatórios do CNPq que a gente tinha que fazer, né, para mandar para o CNPq, pelos relatórios da pesquisa, que todo mundo entrava no relatório dela. Né? E teve uma vez que ela teve que fazer uma justificativa, sei lá por quê, e todo mundo teve que fazer a justificativa também, entendeu? Participar desse processo de justificativa, porque ela dizia, não é meu, eu pesquiso com meu grupo, sou eu e meu grupo, eu e o grupo, esse grupo é um coletivo. E nesse coletivo a palavra circula, não existe um poder, uma posse, ela assina. Eu assino como pesquisadora, mas são todos envolvidos nessa produção. Bom, longe de propor o pensamento de Regina, uma síntese do pensamento de Regina, eu busco aqui ressaltar alguns postulados de sua obra. Regina sempre defendeu a escola, ela enfatiza o papel da escola frente à crise e os desafios que as mudanças socioeconômicas e a expansão generalizada do saber coloca para a instituição. Nesse sentido, a alfabetização das crianças das classes populares, o currículo inventado e praticado no cotidiano escolar como instrumento de emancipação social, a valorização dos diferentes saberes como fundamento de uma educação emancipatória, voltada para a superação de processos de subalternização e opressão, e o compromisso intelectual e político dos pesquisadores em educação, que para além da denúncia da desigualdade no Brasil e na América Latina, fazem da pesquisa um instrumento de luta que nos permite anunciar
a formulação de ideias e alternativas para uma educação, uma escola e uma sociedade em que o direito à educação seja mais do que um discurso formal. Em relação à pesquisa, Regina nos propõe a pesquisa com o cotidiano e as conversas como recurso metodológico na produção de dados. Na produção de dados, porque na perspectiva da pesquisa com o cotidiano, nós não coletamos dados, nós produzimos dados. O pesquisador do cotidiano desenvolve a atitude, não de fazer pesquisa, mas de estar em pesquisa. Então, qualquer coisa, qualquer acontecimento, por mínimo que seja, ele se traduz numa perspectiva, numa produção de dados, de pesquisa. Normalmente eu digo para os meus alunos, né, e orientando-os, que às vezes um pequeno fragmento, um pequeno acontecimento no cotidiano, tu faz uma tese de doutorado. Né? Aquele volume enorme de dados, como algumas pessoas têm, que chegam com uma pilha de dados, até fica um problema sério. Agora, como é que eu vou fazer esse recorte? Porque tem tanta coisa que pensar. E a escolha, né, a tendência da gente é que a gente se apaixona pela nossa pesquisa, então tudo é importante, tu tem que escrever sobre tudo, na verdade isso não acontece. Né? E a pesquisa com os cotidianos traz para a gente uma outra dimensão, que é a pesquisa sujeito, não sujeito-objeto. É uma pesquisa entre sujeitos. Então, nesse sentido, as conversas são fundamentais. Quer dizer, não é a única metodologia, porque, na verdade, nas pesquisas com o cotidiano, não cabe um procedimento metodológico. Às vezes, eles são necessários, às vezes, você usar 2, 3 procedimentos metodológicos numa mesma investigação. Mas as conversas são privilegiadas, nesse sentido, como metodologia de pesquisa. Bom, no que se refere à alfabetização, o que eu acho mais interessante é que a Regina, no tom, profetiza, né, sem querer profetizar, num texto que se chama, escrito em 1987, Alfabetização e Responsabilidade de Todos. Não, desculpa. Alfabetização, deixa eu olhar aqui, alfabetização e responsabilidade de todos. Alfabetização, valores e culturas de uma perspectiva emancipatória. Não, esse também não, peraí, desculpa. É uma publicação das criações dos classes populares. A Regina traz uma situação, ela, citando uma pesquisa, tá? Esse texto produzido, acho que desculpe, mas eu agora esqueci o nome do texto, eu não botei aqui. É a alfabetização das crianças das classes populares, ainda um desafio, mas não é o que gerou o livro, o anterior. E ela, citando uma pesquisa que fazia projeções, né, tanto em relação ao crescimento populacional quanto aos índices de alfabetização, ela afirma uma questão que eu acho muito interessante. Ela vai dizer que, dessa perspectiva, a partir dessa pesquisa, em 2025, pelas projeções que a pesquisa fazia, em 2025, a continuar no mesmo ritmo, a população entre 15 e 20 anos só terá atingido maciçamente o terceiro ano de escolaridade do ensino fundamental, em 2050. Então, vamos ver. Em 2050, nessa lógica, a Regina anuncia lá em 87, a partir dos estudos apontados por essa pesquisa. Em 2050, a população de 15 a 20 anos terá atingido maciçamente o terceiro ano do ensino fundamental. Só que havia, né, uma perspectiva de, em 2025, nós termos erradicado o analfabetismo no Brasil, o que está se anunciando hoje como impossível, né? À medida que os novos dados têm demonstrado que esses índices de analfabetismo, se não aumentam, eles se colocam proporcionalmente estáveis em relação ao início do século e ao início do século XX. Né? E aí o que a Regina chama a atenção, que eu acho bastante interessante, que se é isso mesmo, tá?
se em 2050, né, as crianças chegarem maciçamente ao 3º ano de escolaridade, nós não teremos sequer atingido a meta proposta pela Constituição de 1934. Tá? Então, eu acho muito interessante, porque quando a Regina traz esses dados, faz pensar como é que as coisas não se alteram, né? Hoje, a gente pode dizer, a partir dos dados divulgados pelo IBGE, que 11,3 milhões de analfabetos, né? Hoje o Brasil tem 11,3 milhões de analfabetos com mais de 15 anos. 6,8% da população brasileira não conhece o alfabeto e não sabe ler e escrever. É o que a gente chama de analfabetismo literal, né? Mas, além do analfabetismo literal, existe um outro fenômeno que todos conhecem como analfabetismo funcional, né? E esse analfabetismo funcional, ele é mais ou menos, a metodologia do IBGE é mais ou menos essa. Você pega as pessoas com 3 anos de escolaridade e faz uma comparação com pessoas da mesma faixa etária que estão, percentual de pessoas com a mesma faixa etária que estão para além dos 3 anos de escolaridade. Além dessas pesquisas do IBGE, nós temos também, no que se refere à educação, que não é à toa, né, as pesquisas desenvolvidas pela Ação Educativa, uma ONG, que tem patrocínio do Banco Itaú, Fundação Roberto Marinho, assim vai, né? E a Ação Educativa, ela desenvolve uma pesquisa juntamente com o IBOP, né, que é a pesquisa do INAF, o Índice Nacional de Analfabetismo Funcional. Essa pesquisa do INAF afirma que 30% dos brasileiros entre 15 e 64 anos são analfabetos funcionais. O que eles estão chamando de analfabetos funcionais? Eles criaram uma terminologia que eles se referem não à alfabetização, mas ao alfabetismo, né? Que é a capacidade de compreender e utilizar a língua escrita, né? E eles criaram, então, níveis de alfabetismo. Então, nós temos, por exemplo, o nível rudimentar, o nível elementar, o nível intermediário e o nível proeficiente. O nível rudimentar está muito próximo à definição do IBGE do que seria a alfabetização funcional, né? Então, a pesquisa do INAF nos traz alguns dados. Por exemplo, por mais que se questione a metodologia e as intenções, mas é interessante a gente conhecer também os dados com que eles trabalham, porque a partir desses dados é que são gestadas as políticas públicas, né? Então, nos anos iniciais, com até 3 anos de escolaridade, 29% das crianças matriculadas nas redes públicas não sabem ler e escrever. Tá? Nos anos finais do ensino fundamental, ou seja, 9º ano, né, 66% das crianças e jovens que estão frequentando o ensino fundamental nos seus anos finais são alfabetizados de forma rudimentar e, no máximo, intermediário e elementar, desculpa. O que dá mais ou menos, quer dizer, um pouco além. O que seria o nível elementar? O nível elementar seria um pouco maior, né? Você tem um domínio elementar da leitura e da escrita, mas ainda não o suficiente. Então, nós podemos dizer que 60% da população frequenta os anos finais do ensino fundamental, ainda tem sérios problemas com a leitura e com a escrita, que tem sua origem, ainda são alfabetizados de uma forma rudimentar e tem um domínio no máximo elementar sobre a leitura e a escrita. Já no ensino médio, né, a população que frequenta o ensino médio, já ao final do ensino médio, 87% desses jovens que cursam o ensino médio, eles estão alfabetizados no nível intermediário
ou elementar ou intermediário. Alguns trazem conhecimentos elementares sobre a leitura e a escrita e outros já estão no nível mais intermediário, já no nível mais próximo à proficiência. Né? E no ensino superior, aí que eu acho muito interessante, somente 4% são proficientes no que se refere ao manejo e ao uso da leitura e da escrita. Tá? 96% da população dos estudantes de ensino superior pesquisada estão no nível intermediário. Então, essa é uma outra questão que nos preocupa. Claro, você vai questionar toda a metodologia, pode questionar a amostra, você pode fazer uma série de questionamentos, mas são dados que a gente precisa levar em consideração, né? Especialmente quando estamos no ensino superior, quando estamos formando profissionais, quando estamos formando professores, né? O domínio da leitura e da escrita numa sociedade letrada é fundamental. Quem não domina a leitura e a escrita em sua língua materna, tá, está interditado de uma série de possibilidades que se refere ao processo de construção do conhecimento. Bom, e a avaliação nacional da ANA, da alfabetização, a ANA, que acabou em 2016, mas a última avaliação da ANA, né, quer dizer, a avaliação nacional da alfabetização, de 2016, nos aponta que até o terceiro ano, que crianças frequentando até o terceiro ano de escolaridade, de todas as crianças matriculadas nos 3 primeiros anos do ensino fundamental, 680 mil não sabem ler e escrever. Quer dizer, se a gente pensar que a Regina discutia a questão da alfabetização há mais de 30 anos, nós vemos que os anos passam e a gente não avança nessa questão. Né? Hoje, nós ainda temos a alfabetização como um grande dó da educação brasileira. Né? E aí ela pergunta, Regina pergunta, e quem são os que não aprendem a ler e escrever na escola? E ela responde, no Brasil, na América Latina, em todas as partes do mundo, os analfabetos são sempre os filhos de analfabetos ou semi-analfabetos. Filhos daqueles que ou jamais foram à escola, ou na escola não aprenderam a ler, escrever e contar, mas aprenderam que são capazes de aprender. São, em suma, filhos e filhas, irmãos e irmãos dos que passaram na escola e que da escola aprenderam a ser sua a responsabilidade por seu próprio fracasso. A alfabetização é uma questão política comprometida com a transformação social. Esse princípio a Regina defendia em todas as suas ações, em todas as suas falas. É esse princípio que orienta as suas pesquisas e toda a sua produção acadêmica. Não existe neutralidade na alfabetização, como não pode existir neutralidade na educação. Optar por um caminho implica sempre uma decisão política. Antes de definir como alfabetizar, é necessário ter clareza de para que e para quem se alfabetiza. O que parece óbvio na atual conjuntura internacional é que o papel do Estado da América Latina na divisão internacional do poder não é de produzir conhecimento de ponta, o que a tornaria um perigo latente para a forma como está organizada no mercado mundial. Se a América Latina se insurgir contra a ordem estabelecida, pode ameaçar o equilíbrio, o que não interessa aos que definem o que seria equilíbrio na atual conjuntura. Essas palavras de Regina trazem uma denúncia e um anúncio, né? Para ela, a alfabetização é um processo contínuo, que acompanha o processo mais amplo de busca e construção de conhecimentos inerente a todo ser humano que vive numa sociedade letrada. A criança vive exposta à linguagem escrita. A criança que vive exposta a uma linguagem escrita, inevitavelmente se interessa por saber o que está escrito no livro, na revista, no jornal, nas instruções dos jogos, bem como em usar a escrita para expressar seus sentimentos, ideias e ações. A criança que não for bloqueada em sua curiosidade natural de conhecer o mundo que a cerca, será levada a querer conhecer algo valorizado por todos, a escrita.
Então, para a Regina, as mudanças no modo de fazer e pensar a escola são fundamentais, né? Quer dizer, para ela, a revelia de um ensino tradicional e egocêntrico, a escola de hoje enfrenta outros desafios. A escola do século XXI segue caminhos desalinhados daqueles de seu surgimento. As rápidas mudanças e transformações em todos os setores da sociedade impõem novas exigências e demandas. O desafio de educar para a emancipação política, o exercício da cidadania, a responsabilidade social e o respeito à diversidade humana constitui-se como situação emergente na reformulação de modelos sociais considerados ultrapassados. Defensores de uma educação voltada para as classes populares, a Regina não abria mão da sua crítica e ela não media palavras ao afirmar que o modelo educacional brasileiro precisa ser revisto. Está tudo errado. A escola brasileira sempre foi e continua sendo um locus de subalternização de crianças e jovens das classes populares, em sua maioria afrodescendentes, indígenas, habitantes pobres das periferias urbanas. O espaço escolar, que deveria acolher as diferentes culturas de cada grupo socioeconômico e cultural, impõe uma cultura única, tornando-se autoritariamente monocultural. Silencia, assim, toda a riqueza que poderia representar a criação de diálogos interculturais, o que possibilitaria a criação coletiva de novos saberes e de relações mais democráticas. Afirma que, ao invés de educar para a liberdade, prepara para a aceitação de uma histórica subalternidade, que desde a colonização vem sendo impostas, sobretudo aqueles que um dia foram trazidos da África como escravos, bem como aqueles que das terras descobertas pelos europeus já viviam e das quais foram sendo expulsos quando não dizimados. Regina defende uma escola para todos, que rompa as barreiras do tempo e do espaço através de uma pedagogia da autonomia, fundamentada na epistemologia freiriana, cujo currículo e a prática pedagógica tenham como suporte a participação e o engajamento de crianças, jovens e seus professores nas lutas sociais e construção de si mesmos, como sujeitos independentes intelectualmente. Tá bom, então como não vai dar tempo de eu falar de tudo, eu vou falar o seguinte. Uma questão que eu quero chamar a atenção porque é um conceito que assim, é muito caro à Regina, né? Que é o conceito de professora pesquisadora. Eu acho que esse conceito, para a gente, é um conceito que a gente trata com muito carinho, né? E é um conceito que propõe, do meu ponto de vista, um diferencial, tanto na formação dos professores quanto na própria concepção de pesquisa. Então, eu vou, como boa freiriana, né? Eu vou ler, então, assim, tem um pouco que eu escrevi, mas tem um pouco que a Regina fala, então eu vou ler direto para a gente poder ver. Regina, como boa freiriana, nos ensinou a potência e a boniteza do pensamento de Paulo Freire. Ela ressaltava a importância do reconhecimento e a valorização da pedagogia desenvolvida por Freire. De que adianta instruir-se de teorias pedagógicas de outras realidades de autores estrangeiros se a linguagem simples e rica de Freire que se contempla a realidade do ensino público brasileiro? Quais são suas propostas de educação popular, métodos de alfabetização e libertação dos sujeitos que realmente poderão ser alcançados em nossas práticas? Ou seja, nós, professores, precisamos buscar na pedagogia brasileira de Freire uma leitura que oriente a itinerância entre o saber teórico produzido institucionalmente e as práticas concretas da sala de aula. Regina nos propõe uma reflexão sobre o conceito de pesquisa ao associá-la às experiências cotidianas. Trabalhar com o cotidiano e se preocupar como ali se tecem em redes ou pipocam como rizomas os conhecimentos significa, ao contrário, escolher entre as várias teorias à disposição e muitas vezes usar várias, rompendo as fronteiras e transversalizando as teorias que no momento se mostram mais pertinentes, bem como entendê-las, não como apoio e verdade, mas sobretudo como limites, pois permitem ir só até um ponto que não havia sido atingido até o momento, afirmando a criatividade no cotidiano
Isso exige um processo de negação das próprias teorias e dos próprios limites anunciados, assumindo-os no início mesmo do processo, e não ao final, quando outra verdade vem substituir. E aí ela se pergunta, o que deveria acontecer na escola para que a prática pedagógica responda efetivamente ao que a realidade cotidiana demanda? O que acontece quando a professora está comprometida com o sucesso de todos os seus alunos e alunas, quando não se conforma com o fracasso escolar? E mais, quando não aceita as explicações que colocam nas crianças a responsabilidade por seu próprio fracasso? Segundo Regina, o compromisso, a indignação e a aflição com os problemas enfrentados leva a professora a buscar soluções e, ao fazê-lo, assume uma postura investigativa. A professora recebe a cada ano uma turma de 28, 30 ou mais alunos e alunos que vêm de diferentes lugares, com saberes e falares diferentes, o que faz da sala de aula um espaço complexo, expressão de diferentes lógicas e formas de aprender. No entanto, a professora formatada não consegue ver diferenças, pois aprendeu a ensinar a partir das semelhanças, metodologias didáticas, conteúdos pré-definidos e avaliações homogeneizadoras. No entanto, para além dos manuais, as crianças concretas lhe ensinam que existem ritmos diferenciados de aprender, diferentes compreensões e diferentes comportamentos, ou, pelo menos, comportamentos não esperados. Tais crianças ameaçam a zona de conforto da professora, e esta se vê na encruzilhada entre compromisso e o resultado eficiente. A opção pelo resultado eficiente a mantém em sua zona de conforto e leva a formulações mais fáceis, ou cômodas, né? Aqueles que não aprendem têm dificuldade de aprendizagem, são lentos e incapazes de ir adiante. Já a professora compromissada se desloca de sua zona de conforto, toma partido da criança, se recusa a usar as desculpas para adotar explicações preconceituosas e assume responsabilidade pelo resultado do seu próprio trabalho, o que lhe provoca aflições e indagações. Para Regina, a sensibilidade da professora é uma característica fundamental à pesquisadora de sua própria prática. Aí ela nos fala. Outras professoras, porque são sensíveis, se põem a observar seus alunos e alunas e a refletir sobre o que acontece na sala de aula e a buscar outras explicações para a não aprendizagem de tantos. Neste processo, assume uma postura investigativa, tornando-se professoras pesquisadoras de suas próprias práticas. Mudam o seu olhar, o seu escutar, o seu tocar, o seu provar, o seu cheirar. Elas mobilizam todos os sentidos e o seu conhecimento teórico e prático para melhor compreender o que agora nos parece complexo. É isso que nós estamos denominando professora pesquisadora. A professora, conformada com o fracasso, intui que precisa criar alternativas pedagógicas favoráveis aos alunos e alunas que não estão avançando como era esperado. E aí é a coisa mais linda de se ver, quando estamos pesquisando a prática docente. Observar como a professora vai assumindo postura investigativa, voltando-se para o outro, para melhor compreender o outro e sua diferença. E ao compreender o outro, vai tornando-se mais criativa, vai produzindo novas teorias explicativas que lhe possibilitam interferir no processo pedagogicamente. Belo processo de fazer-se uma professora melhor. Ela avança para pôr-se em dúvida que a leva a pesquisar para melhor compreender a complexidade do que acontece na sala de aula e no processo de ensino-aprendizagem. Pesquisa, reflete, cria. Pesquisar ajuda a ver o que antes não via, simplesmente porque não compreendia. E esse é o movimento do professor pesquisador, que toma em suas mãos a teoria, não como uma panaceia, mas que mergulha na teoria para tentar encontrar respostas para as questões que a prática lhe coloca. Essa perspectiva que a Regina nos anuncia foi e ainda é fruto de muita polêmica. Né? Ela tem até um texto que ela fala ironicamente, se referindo ao Alzheimer, ao som, né? Porque a Regina já falava, professor, ela traz, eu acho esse texto muito interessante, ela já falava da professora pesquisadora, nessa perspectiva, e aí ela diz, bom, nós fomos atacados, como pode, a academia rejeita esse conceito, como pode a professora pesquisar
ela não tem competência para isso. Ou, além de todo o trabalho que a professora tem, ela agora ainda tem que pesquisar também, né? Então, esse conceito, ou essa noção, porque continuamos nós trabalhamos com noção, né? E não com conceitos, porque eles vão se transformando o tempo todo, eles não se solidificam. Essa noção de professora pesquisadora foi muito combatida, né, do ponto de vista acadêmico, né? Inclusive vários outros pesquisadores responderam a isso com o pesquisador que é professor e o professor que reflete, mas refletir, todos nós refletimos, né? Nossa reflexão, agora a reflexão orientada a partir da prática é que traz uma outra dimensão. E a professora pesquisadora, a professora se encontra, se vê, se reconhece nesse conceito, nessa noção. E um dos exemplos, né, o que vem referendando as nossas posições, é que cada vez mais os mestrados e doutorados estão sendo procurados por professoras pesquisadoras que procuram a academia sem medo de ousar. Procuram da academia respostas para as suas questões. E ao entrarem na academia, arejam a própria academia, porque trazem questões muito mais ligadas à sensibilidade, ao cotidiano e ao compromisso político com uma outra forma de fazer educação. Eu teria muito mais, mas não vai dar tempo, não parar por aqui. Tá bom? Obrigada. Boa noite a todas e todos. Eu queria agradecer, evidentemente, a organização do Seminário Vozes, esse coletivo educativo. Na realidade, sou um sujeito periférico periférico e próximo, né? Durante anos, eu não só vindo nessa escola, indo na UF, ou indo em Angra, ou no convívio pessoal, no convívio humano, e também acompanhando as transformações da Regina. Certamente não vou falar disso hoje, né? Então, vamos falar, digamos, de 31 anos, não dos meus 60. Ela me conheceu, tanto o filho dela era o meu melhor amigo, a Gilca. Aqui nós estamos, portanto, a vida familiar nos uniu, mas o que foi mais surpreendente foi ter encontrado uma coincidência, né? Uma coincidência nas transformações dela, que provavelmente tem a ver com essa narrativa da despsicologização da orientação. Quer dizer, essa ruptura com o psicologismo, essa ruptura com uma abordagem que tornava objeto clínico o fracasso escolar. Eu acho que isso é um tema estratégico, um tema fundador. Quer dizer, o segundo elemento é que, como ela não vem de uma experiência como a minha e de outras, quer dizer, classe média ou burguês, que faz pela teoria o aprendizado vai para baixo, lê o Paulo Freire para fazer um trabalho político na favela. Ela, como profissional da educação, por conta da sua formação de classe média e da sugestão do seu pai, que uma mulher que poderia para trabalhar deveria ser professora, ela concretiza isso e encontra o ambiente favorável da escola pública, vai para Campo Grande com o coletivo de professores e aí vai aprendendo, e no desdobramento e na experiência do fracasso e no desejo de ter êxito, vai descobrir a experiência contraditória e necessária que vai fazer essa constituição do desafio da alfabetização na sua singularidade, né? Por que a gente fracassa tanto? E certamente Paulo Freire aí tem respostas e outras respostas, e os anos 60 certamente vão trazer essa resposta. Paulo Freire está ligado diretamente à luta pelo voto no país, né? Paulo Freire tem centralidade na passagem das massas agrárias para a cidade, e certamente a Regina lida também com essa primeira transformação, que é a ampliação de massas do ensino básico nos anos 60, né? Que eu acho que é um primeiro momento, e depois certamente com a ditadura, as exigências que vão emergir. Eu não vou fazer análise histórica, ou que seja, não há tempo. Certamente eu vou pontuar coisas. Isso aqui eu me inspirei porque a criança se coloca como uma questão, aprender com a criança se coloca como uma experiência decisiva, né?
E eu então fiquei desenhando, quando eu estava pensando nisso, eu desenhei um pouco eu mesmo, como eu me depararia com essa criança tão diferente de mim, tão diferente dela, não é? E a Regina é uma pessoa que tocava piano, falava 4 línguas, passou e atravessou o mundo, os continentes, e o tempo todo reafirmava a necessidade e a condição e o potencial da singularidade de um sujeito portador sempre de algo. Estamos diante de um sujeito e esse é um elemento absolutamente chave, essa é a base da dinâmica educativa. E ela passou por esse enfrentamento e depois essa experiência do Grupo Alfa, da universidade, traz o desafio de como trazer a professora alfabetizadora para dentro do centro, que era um duplo movimento. É o movimento que a professora é capaz de constituir a sua transformação como pesquisadora na sistematização da sua experiência, não é? Mas concomitantemente a isso, a essa dinâmica processo, é como trazer as questões do desafio da alfabetização para dentro da universidade como objeto-chave decisivo e, ao mesmo tempo, criar na extensão, criar na formação e criar na pesquisa e no mestrado e no doutorado a capacidade de produzir isso com esta voz. Então, evidentemente, eu pensei como teria afinidades a Regina com o debate da Judith Butler, com o debate da voz, com o debate do Spivak, com o debate da presença. Fiquei pensando se eu fosse fazer um processo pedagógico como né, o mundo da Marielle, cadê a Marielle? Quer dizer, o mundo do LGBT, a voz da Ludmilla, a necropolítica do Ribeiro, ela estaria conectada, ela falaria de Paraisópolis hoje, da chacina, ela teria que falar de algo, ela falaria da perplexidade dos desafios e do impasse do experimento equatoriano, do experimento boliviano, do experimento uruguaio, do experimento brasileiro, quer dizer, por que fracassamos ou o que ganhamos, falaria da luta do Chile hoje, de tudo isso, porque traria as veias estão abertas do ponto de vista de uma gigantesca derrota histórica, mas também estão abertas do ponto de vista de um conjunto de transformações moleculares potentes e que, de certa forma, essa experiência, digamos, permanente, esses núcleos como esta faculdade aqui, que é um ponto que também une com outro ponto. Eu aqui também me encontro com uma outra vertente, que é sempre com a Cátia Antônio, etc., que vem com a Ana Clara, que eu me encontro com as cartografias, uma experiência paralela a essa, que é mais parte da minha prática, do meu mundo, do debate com planejamento urbano, com o território, com a cidade, que é a articulação corpo-território e o sujeito corporificado. Olha, o sujeito corporificado aparece na escola, o sujeito corporificado aparece com o feminismo, o sujeito corporificado aparece com os indígenas, com os negros, com a pós-colonialidade. A Regina certamente acompanha essa nova dinâmica pós-colonial do mundo, que acompanha a entrada do século XXI, que é a dinâmica das vozes, as vozes subalternas gramscianas se pluralizam, se transformam com dinâmicas identitárias, negras, feministas, populares, homossexuais. Certamente a Regina conseguiria, né, assim como eu faço meu desenho, convidaria, a gente pode pegar aqui o Basquiat, a gente pode pegar aqui o Paul Klee e mostrar para as crianças. Toda criança pode desenhar um Klee, um Basquiat, não é? Então a Regina mostraria isso com a música, com a possibilidade de articular isso, né? Não sou eu quem me navega é o mar, é ele que me carrega como se fosse levar, diria Paulinho da Viola, citado por ela, não é? Então certamente ela era capaz, não é, dessa sofisticação de dizer, olha, eu estou ali com Gramsci, nós sabemos o que Gramsci é interessante. Gramsci pensa escola, Gramsci pensa o sardo, Gramsci pensa a língua, a política é língua. Como eu tenho que trabalhar a escrita, e se escreve para quê, e como se escreve, como se aprende a escrever, desde onde? Aquela criança que ela diz que mistura as letras. Cada uma de vocês tem dezenas de exemplos e faz parte da formação de professores produzir exemplos, e todo dia ela tinha um exemplo, e todo dia a gente produz um exemplo. O que é essa teoria praxis? O que é essa definição do primado ontológico da prática? Esse é um fundamento essencial
O que é esse problema? O que tem o primado ontológico? Isso é um problema teórico, não é isso? Aí a gente diz, bom, quem é o grande teórico? Quem é o principal marxista do mundo hoje, historicamente, como referência? O cara que não escreveu um livro, que não concluiu a universidade, chamado Antônio Gramsci, que fazia o quê? Formação operária, que fazia o quê? Formação com os companheiros na cadeia, né? Que o tempo todo se preocupava como seu filho, como as crianças iam aprender o sardo, o italiano, se preocupava em observar todas as classes populares na cadeia. Imagina, aprendia todo dia na cadeia. Vocês imaginam essa cadeia que é depósito? Esse país que encarcera a riqueza humana, que destrói com a chacina de Paraisópolis, com tudo, não é? Certamente, essa escola poderosa, que é mais do que um centro de educação com equipamento, não é? Ela somava isso, digamos, sempre é um encontro tenso e positivo e necessário, Darcy com Paulo Freire, né? Como é que é isso? Quer dizer, nós não conseguimos realizar isso, é um impasse de todos nós, né? Como nós temos que, como é que é a proximidade do feminismo com o marxismo, como é que é a relação entre as três ecologias do Guattari, a crítica da razão ambiental, como é que a gente começa a ensinar, vamos ensinar a sexualidade se não reconhecemos a problemática da sexualidade das jovens e das mulheres que fazem o aborto, nós não enfrentamos os temas e as questões. Quer dizer, a gente tem que partir, não é, da capacidade de identificar as questões que vão dar sentido para o currículo. Então, ao contrário de serem curriculistas, né, vocês foram aquelas que operaram no currículo que hoje chamariam de interseccionalidade, não é isso? Que está na moda, quer dizer, a maneira de tentar superar a fragmentação identitária sem perder a singularidade, não é isso? Para produzir as interfaces na multiculturalidade. Certamente estaríamos... Regina também estaria debatendo com o Eduardo Viveiro de Castro, com outros e tal, o que é a percepção do perspectivismo indígena, do que é isso, não é? Essa dinâmica, ao mesmo tempo, esse estar no lugar e este desenraizamento e essa possibilidade de conectar pontos, de fazer mais do que a árvore, para que serve um rizoma como passagem, porque os escravos fogem. O quilombo não é só um lugar, é uma estratégia de fuga que desestrutura a produção hegemônica. Então, evidentemente que o quilombismo não é só um objeto da terra negra, não é só a favela, é a presença do corpo negro na cidade, é a presença da Marielle, né? Os elementos que, apesar de nós estarmos vivendo esse avanço extraordinário da gestão pelo medo, da crueldade, que é o meu objeto, de estarmos vivendo essa dinâmica de fascistização, de autoritarismo, a estratégia da lei e da ordem que tenta impor a militarização das escolas, ao mesmo tempo que as destroem. Certamente as massas vão aprender em outros lugares, vão ter que se conformar, não é? Ao mesmo tempo que os partidos entram em crise, se formam os coletivos, não é isso? A ideia de coletivo é chave na vida de vocês, não é isso? O tempo todo é no coletivo, a ênfase no coletivo. Né? E essa ênfase no coletivo, ao mesmo tempo, na singularidade. Regina era assertiva, né? Regina nos provocava. Regina é uma pessoa sofisticada, uma pessoa que combinava essa clareza. A clareza não era para reduzir a simplificação dos temas para os pobres. Não tinha nenhum populismo. Não quer dizer que não tivesse uma potência popular de algo que precisa ser dito, que vai ser escrito e que é revelador da complexidade do mundo. Como aquela pergunta da criança: o que você quer que eu responda para essas figurinhas que você está me mostrando? Não é isso? Então, acho que, de alguma maneira, para ser rápido, eu vou dizer do que eu tinha a intenção de fazer. E depois do que eu escrevi quando ela morreu, tá bom? Para não exagerar, e aí tem mais vivacidade, energia e
ao mesmo tempo, a minha escrita é uma escrita de fala. Aquela coisa que Nilda se reuniam e gravavam, os sentidos da escola. Era legal também para um dia entrar num trem e alguém ver. Um dia eu entrei no trem e vi alguém com os livros. Não é? A gente um dia fez essa avaliação daquela coleção. Ela tinha função, dispositivos com função. Qual é o dispositivo agora? Eu não sei que dispositivo. Teve uma época que o dispositivo era o curso em Angra. Outra época o dispositivo era o encontro com as professoras alfabetizadoras. Outra hora era diálogos do cotidiano. Não é? A cada momento tem qual é o dispositivo. Qual é o dispositivo agora que, evidentemente, numa era de coletivos de novos tipos, que nós vamos ter que saber se isso tem algum tipo de convergência plural. O debate não é abstrato, da frente popular ou da frente única. O debate é se temos capacidade de fazer convergir as plataformas. Isso supõe muita energia intelectual, isso supõe muita postura, muita tessitura, não é? Como é que nós respondemos à complexidade de uma situação como a do Brasil, que é uma encruzilhada entre o Oriente e o Ocidente. O Rio de Janeiro é o laboratório mundo. Está e esteve sob intervenção militar na garantia da lei e da ordem, com os militares haitianos, está e esteve no centro da desestabilização da Bolívia, no centro do encurralamento da Venezuela, no centro do quadro de tentativa de apoio, mesmo que seja paradoxal, que seja de joelhos por um Trump que sequer dá a eles, não é, um lugar que gostariam de ter. Mas não vou falar disso daí, porque não estamos num momento de fraqueza dessas forças. Não é? Reconhecer a professora como capaz de teorizar sobre a prática é para nós um princípio teórico epistemológico que alicerça a nossa postura política e que nos faz considerar a escola como espaço e movimento permanente da construção, desconstrução e reconstrução. Foi um centro, né, de uma referência orientadora. Então, a relação entre a professora pesquisadora e o nascimento do poder emancipatório de falar, pensar, escrever, criticar e escrever o mundo na relação entre o lugar, o cotidiano e as demais escalas espaciais, sociais e culturais que abrem as brechas para compor coletivamente a sinfonia do mundo, desde o desejo de saber que emerge das crianças. Na força do feminino, do periférico, do popular, da diversidade e da diferença que se projeta ante os obstáculos e possibilidades de enfrentar com autonomia e consciência as dimensões da complexidade, tendo em conta as três ecologias, a mental, a social, a ambiental, te falo Guattari, e fazer esse sujeito, acompanhando a superação da colonialidade, num fazer sujeito, vendo que um novo mundo é possível desde que a rebelião que acompanha os deslocamentos epistemológicos, os diálogos que partem dessa fonte, diálogos tem um negócio, tem um pacto, tem não sei o quê, quer dizer, nunca tem um negócio, não é assim, os diálogos, né? Que é tudo dialogal, aí tu acha que é uma empiria simplificadora. Não, tem a ver com a polifonia, tem a ver com um grau de sofisticação, de análise linguística, tem um suporte intelectual, teórico, tem um investimento, né? Mas, ao mesmo tempo, leva em consideração a poética, os limites de quem fala, as possibilidades que estão ali. Quer dizer, nunca desnaturaliza os processos, parte dessa força extraordinária que nasce com o suporte à força da escrita. A escrita se escreve como se fala, como se vê o mundo, isso é fundamental, né? Partir, né, dessa possibilidade. Seu texto, né? O desmatar, a criança falou que o que é desmatamento, vocês sabem? A criança levantou o dedo, não é isso? E deu uma virada ética. Desmatar é não matar. Então a criança utilizou e deu um sentido, quer dizer, ela está escrito a palavra desmatar, a criança está certo, mas desmatar, o significante que ela vê tem outros significados, né? Ela compõe, não é? Essa combinação, tem um raciocínio crítico, tem um modo de observar a realidade, não é? Tem um elemento que responde para nós e ganha muito sentido, né? Porque nós estamos na era do desmatamento florestal e precisamos desmatar, não é? Impedir que se mate, se chacine a população negra, favelada, popular, encarcerada, não é? Que nasce com suporte à força da escrita que permite a recombinação permanente de lutas, culturas, desejos e saberes que foram abertas pelas novas epistemologias do Sul.
das vozes da potência dos subalternos. A pequena mudança molecular que se articula com a afirmação de coletivos e redes, e ela gostava de dizer de redes, como vocês aqui são redes de redes, estão redes, né? Que isso é mais importante às vezes que as institucionalidades, né? que se promovem, sem financiamento, vai estar aqui, vão estar em rede, que ganham força pela radicalização do comum, desde a solidariedade e a cooperação, para o acesso ao conhecimento, ampliando o sentido de que todos e todas, desde o senso comum, o debate sobre o senso comum gramsciano, o que é a questão do senso comum? Por que os pentecostais ganham espaço? Eles respondem à cotidianidade, estão ali disputando no cotidiano as demandas do mundo fragmentado, do desamparo, da precariedade, na cadeia, em todos os lugares, com suas fórmulas limitadas, com as suas fórmulas de verdade, com seus sistemas de organização. Nós, evidentemente, também tivemos outra experiência, estávamos aprendendo a lidar com o governo, com estados, etc. Também fizemos isso, mas perdemos em parte da outra, não é isso? Nos distanciamos em parte da outra. Todos, desde o senso comum, temos a possibilidade de produzir mundos, objetos, relações, paixão, música e arte, com base em uma nova política do conhecimento, onde o educador é educado. Quer dizer, das teses de Feuerbach, não é só a questão da transformação do mundo, o educador é sempre educado na dinâmica dialética deste encontro extraordinário, o renascimento perante a escrita, desde a construção do sujeito na sua corporeidade, na sua capacidade de traduzir e construir a vida coletiva com base na reflexão em contrapelo, no sentido benjaminiano, né? Que cada passo do saber adquirido sente a força e a paixão da vontade de saber, né? Da lógica de que a lógica de produção deve colocar em questão o saber-poder, dos podres poderes, que se alimentam do saque, da mais-valia e da guerra. Continua a questão de classe. As populações vivem sob regimes de acumulação. E regimes de acumulação que extraem a mais-valia na escala, né, do saque, da colonialidade, na escala dos grandes desastres ecológicos que a Vale promove, que a gente está vivendo, né, na escala em que se mata outro, né? A revolução cotidiana na escola e na cidade serve de resistência e esperança. Bom, eu aí estava dizendo, vou fazer o meu roteiro, levando outros diálogos, encontros. Bom, agora eu vou passar para o outro texto, prometo a vocês, vou ler rápido para concluir. Eu sou muito fala disso, você fala muito, né? Eu costumo falar em pouco tempo, muito, né? Isso aí é uma intensidade de palavras, então desculpem aqui a máquina. Perdemos Regina Leite Garcia em tempos tão difíceis, companheira amiga de tantas histórias. Ela foi decisiva em minha vida e desde há décadas compartilhamos projetos e posições políticas. Educadora, escritora, alfabetizadora, grande intelectual engajada com o cotidiano das lutas populares, defendendo a escola pública e a pedagogia da emancipação, na luta pela autonomia social, política, econômica e cultural, pela descolonização. Formou, dialogou, lutou e criou, tecendo histórias, tramas e se enredando pessoalmente no apoio para tanta gente. Quer dizer, uma coisa que eu aprendi, eu sou um desastre de orientador, mas às vezes eu consigo ler 2 páginas, ajudar a escrever 2 páginas e me lembro cada vez que alguém conclui, o prazer que alguém conclui o trabalho, apesar de mim como orientador. E me lembro como ela gostava da trajetória de cada um e da vitória de cada um dos alunos e alunas e tal, que conseguiam, de repente, produzir algo que tinha importância na trajetória deles, inclusive pessoas que acabavam navegando aí pelo mundo. Há mais de 31 anos, me incorporou no acompanhamento anual do seu trabalho, por alguma razão, familiar, afetiva, ou que seja, política e tal. Então, me incorporou há mais de 30 anos, nos encontros e seminários de avaliação, nas aulas, nas bancas, nos cursos e encontros com professores em Niterói e em Rio dos Reis, com a força do grupo da UF e da Faculdade de Formação de Professores aqui em São Gonçalo. Poucas pessoas confirmaram a importância da luta no plano das 3 ecologias, social, ambiental e ambiental. Tantas escolas, cidades, lugares, mas sempre com a força da periferia. Para mim, a centralidade social da periferia é o meu tema de discussão com a Ana Clara, meu tema de discussão com a Regina, e a diferença também, porque eu não sou da periferia, não é isso? A gente tem que tratar aquilo que nos atravessa, que nos transforma. Não é? Com a cultura popular, com a articulação complexa de saberes e práticas,
onde Nuestra América era sempre a referência, onde a música, a literatura e a dança acompanhavam uma escrita marcada pela clareza e sensibilidade. Cartas Londrinas é cheia de possibilidades e sugestões desse tipo. O que é o Godspell? O que é o aprendizado do negro americano? O que é um esportista que tira segundo lugar até virar primeiro? O que é a derrota e o erro do esportista? Tem várias experiências de um olhar para o mundo que foi ampliando e a maneira que ela pode também travar esse debate no centro. Vamos nos lembrar que ela travou com os intelectuais do centro esse debate. A sua passagem por grandes universidades, o seu diálogo com grandes intelectuais, com pensadores e pensadores nunca afastaram Regina do nexo dialógico com o projeto das classes populares, da luta contra todas as formas de opressão, na perspectiva da disputa da hegemonia da cultura na escola, na universidade, por todo o país. Bom, ela sempre disse, é na língua que nos derrota. A alfabetização, o analfabetismo é uma construção. O bloqueio da formação e do acesso à linguagem é um objeto político, a ignorância é uma produção estratégica, não é por falta de potência ou de capacidade, não é, de aprendizagem, não é um problema de aprendizagem. Não é estilo afirmativo, caráter firme, posicionada, bem informada e preparada, encantava e desafiava a nos convocar para o melhor de nós, na tarefa da produção e transmissão do conhecimento. Difícil esquecer a sua capacidade de nos reunir, um lugar de encontro, escuta para fazer a ponte, podia ser na casa dela, por onde passavam as mulheres, as professoras, afirmava as professoras, por razões sexistas, machistas, pelas características culturais, os homens foram deslocados, perderam, né, a importância de aprender nesse lugar, onde se afirmava a cultura e o mundo cultural, afro-indígena e mestiço, onde se manifestava a forma coletiva pela voz de cada pessoa, desde a potência do sujeito corporificado na perspectiva bioética. Eu aqui misturei ela com a Ana Clara, que trabalha a noção de sujeito corporificado, e a genial Judith tem trabalhado mais recentemente, né? Então é um encontro interessante saber que intelectuais brasileiros se aproximam do melhor dessa literatura na reflexão internacional. Na busca de um tempo resgatado, rememorado, experimentado em seus ritmos, num tempo fundamental em que se articula e manifesta a vontade coletiva como cotidiano e lugar atravessados e produzidos, onde as redes horizontais se fazem motor de lutas. Na hora da retomada da resistência, aí já estou falando aqui do que seria um debate, adoro falar o legado virou um hábito, bom, para quem está mais velho, talvez seja fundamental também, né? Na hora da retomada da resistência, na hora que se forjam as palavras que expressam novas lutas, devemos nos lembrar de ocupar o lugar da escola como espaço de liberdade. Uma das mais belas lutas recentes foi a ocupação das escolas públicas em São Paulo, quer dizer, que estava mexendo exatamente fora, não é, todos em São Paulo, ao contrário, se supõe em 2013, 2014, deixaram o movimento sem teto, deixaram, não é, todo o movimento contra as catracas, né, todo o movimento ligado ao problema do transporte público e da circulação dos espaços do capital privatizado, shopping, etc., dos objetos de consumo, e também trouxeram essa explosão, essa contradição e essa força da periferia, com outras contradições que eu não vou me alongar. Bom, e a ocupação das escolas foi muito importante, das outras coisas ao contrário, porque a gente teve lutas que foram travadas com vitórias parciais significativas mesmo no período de derrota. Mas essa escola não é apenas um lugar institucional da reprodução social, pois é todo um conjunto de experiências individuais e coletivas que forjam as subjetividades plurais, sem que o processo educativo perde a base de orientação, onde a reflexividade como praxis se escreve por uma lógica de transmissão radicalmente democrática, onde a escrita busca a força geradora, a energia criativa e o nexo com a história das tecnologias, das ciências, das culturas, dos saberes populares e da diversidade, conseguem se somar numa narrativa contrapelo da história, numa política do conhecimento que falta para fazer de nosso país um território de direitos. Quem tem medo da escola pública, da cultura, da ciência, da tecnologia, da diversidade dos direitos, precisa destruir a potência da democracia. As forças golpistas temem uma política educacional impulsionada pelo direito ao conhecimento, uma arma para a realização do projeto de nação e de humanidade que animou Regina Leite Garcia de forma tão apaixonada.
a gente considera que já abrimos o seminário hoje, levamos para casa as contribuições de Carmen Pérez, as provocações de Cunca, né? As reflexões, e para a gente ir conversando mais ao longo desses 2 dias do seminário, né? Acho que a gente teve uma bela mesa, né? Regina ficou aqui atrás, soprando nos nossos ouvidos, né? E fazendo muitas provocações, né? Sim, mas acho que a gente leva para casa alguns questionamentos, né? Do que a gente viveu junto a ela, assim, bem em confronto com o que a gente vive hoje, né? Esses tempos tão difíceis e tão desafiadores, né? Nos quais estamos vivendo. Então, né? Acho que a gente vai encerrar a mesa, né? Agradecendo bastante, entendendo que estamos dando ponto de partida do sétimo seminário, né?